circunstâncias semelhantes pelas quais Josafá passou. Todo homem, toda mulher vai passar algumas vezes na vida, ou pelo menos mais de uma vez na vida. Quando ele sabe que o inimigo vem, está se aproximando, Josafá temeu. E aí o texto diz: e pôs-se a buscar o Senhor. Agora sim, é uma atitude positiva. E pôs-se a buscar o Senhor. Por aí, eu esqueci a nomenclatura dessa classe gramatical. Eu até vi, mas esqueci. Mas é um termo invariável que liga duas expressões e que gera entre eles uma relação de condição, de dependência e às vezes de causa, como é aqui. Por causa do medo que Josafá temeu. Conjunção? Obrigado, professora Carla. Conjunção. Por causa do medo, Josafá foi levado a buscar a Deus. Muitas vezes isso é realidade na nossa vida. Tudo está bem, tudo está em paz, e Deus permite que uma tribulação venha, se levante ou ameace a vir. E aí, por causa do medo, a gente sabe o caminho da vitória, a gente sabe o segredo da conquista, a gente sabe como é e quem é o nosso Deus, então a gente corre. Por causa do medo, Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Quando você lê a NVI ou a KJA, o termo lá é decidiu. Por causa do medo, Josafá decidiu. É uma tribulação que está vindo aí, é o inimigo que está vindo aí, já está quase me alcançando. A decisão é buscar ao Senhor. Decida buscar o Senhor, porque Ele tem vitória para a sua vida, para a sua família e para a igreja de Jesus. Aí sim, a melhor das atitudes, ou melhor, uma atitude positiva. Josafá buscou ao Senhor. Buscar é tratar de descobrir, é tratar de encontrar, é um esforço excessivo para encontrar alguém ou alguma coisa, para conseguir. É um esforço excessivo para encontrar algo ou alguém. Josafá foi tomado por um momento pelo medo, mas ele lembrou que era crente, e o crente serve a um Deus verdadeiro, um Deus que está nos céus e que tem poder de todas as coisas. Então a primeira reação positiva de Josafá, a primeira atitude dele foi buscar ao Senhor. Quando as crises vierem, a atitude correta é buscar ao Senhor, recorrer ao Senhor. Como complemento ao versículo 4, Judá se reuniu para pedir a ajuda do Senhor. Deus disse através do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13: e buscar-me-eis, e me encontrareis. É uma certeza que Deus dá. E me encontrareis. Quando? Tempo, ocasião. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está pronto para agir, para se manifestar, para intervir, para mudar quadros, situações, para dar vitórias. Mas é preciso buscarmos a Ele, porque é só buscando que o encontraremos. E não pode ser uma busca de qualquer maneira, tem que ser de todo o coração. Não pode ser de aparência, não pode ser de faz de contas. E nós estamos vivendo em um mundo que as coisas estão no faz de contas. Não podemos fazer de conta que estamos buscando a Deus. Não podemos fazer de conta que estamos cultuando a Deus. É preciso buscar a Deus de todo o coração. Isso envolve crianças, isso envolve adolescentes, isso envolve jovens, senhoras, senhores, anciãos. Veja o versículo 13: todo o Judá estava perante o Senhor, os homens, as suas mulheres, os seus filhos e as suas crianças. Quando você vai ver, por exemplo, na NVI ou na KJA, lá há uma diferença entre crianças ou meninos e crianças de peito. Até os bebês estavam ali nos colos de suas mães ou de seus pais. Para quê, irmãos? Para pedir ajuda do Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se são boas ou retas.
Criança não sabe de nada, isso não é uma verdade absoluta. A criança mostra para onde ela está tendendo, pendendo ou se inclinando. É por isso que Deus estabeleceu os pais ou responsáveis para corrigir. É como uma planta que está crescendo torta, e o pai e a mãe estão lá para ajeitar, para fazer com que ela cresça de forma reta. Josafá buscou o Senhor. Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo de buscar a Deus é hoje, o tempo de buscar a Deus é agora. Tem gente que olha e cita o texto de 2 Crônicas e diz: olha, não precisamos fazer nada, irmão Júnior, ou Diário Júnior, não precisamos fazer nada, porque Deus deu vitória a Josafá. Josafá não fez nada. Opa! Leia o texto, medite no texto e você vai ver que isso não é uma verdade. Ah, Deus deu vitória a Josafá, Josafá não fez nada. Olha uma coisa que ele está fazendo aqui: buscando ao Senhor. E quando alguém busca o Senhor, tem o resultado. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, palavra de Jesus: bater, pedir e dar-se-vos-á, bater e encontrareis, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Versículo 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Jesus disse que quem busca encontra. Josafá está fazendo aqui, e convida o povo para fazer juntamente com ele. Ele está buscando ao Senhor. A segunda ação positiva de Josafá qual é? Versículo 3: e apregoou jejum em todo o Judá. O líder, irmão Gama, o rei, irmã Samara, convocando toda a nação de Judá para buscar ao Senhor e intensificar essa busca. Como? Com o jejum. Daniel capítulo 9, versículo 3, Daniel diz como buscava o Senhor. Ele diz, Daniel capítulo 9, versículo 3: e virei o rosto para buscar o Senhor com oração, com jejum, com rogos e com pano de saco e cinza. Como é que se busca a Deus? Como é que se intensifica a busca a Deus? Com oração, com jejum, com rogos e com pano de saco e cinza, ou seja, com humilhação. Vejo muita gente batendo no peito e dizendo que tem intimidade com Deus, mas quando você vê as suas ações, as suas atitudes, são pessoas que não têm verdadeiramente intimidade com Deus. Precisamos buscar ao Senhor. A solução está no Senhor, com o jejum. É a abstinência de alimento com propósito espiritual. Não é só a abstinência do alimento em si, isso é jejum, mas um jejum geral, secular, indicado lá pela medicina e coisa parecida. Mas o jejum bíblico é uma abstinência de alimento com propósito espiritual. Eu lembro, irmãos, que eu jejuei para Jesus me batizar com o Espírito Santo. E Jesus me batizou com o Espírito Santo. Que tal, irmão, um jejum? Que tal, irmã? Que tal, jovem? Um jejum para intensificar a busca a Deus. Josafá jejuou e convidou todo o povo, conclamou todo o povo para buscar o Senhor. Primeira atitude positiva, busca. Segunda atitude positiva, jejum. Terceira atitude, qual foi? Oração. A partir do versículo 5 e 6, todo o Judá está reunido e Josafá é quem dirige aquela oração. E diz: ó Senhor, Deus de nossos pais. Ele começa engrandecendo ao Senhor, chamando Deus de seu Deus e Deus dos seus pais. Ele diz: não és tu porventura Deus dos céus
porque tu és dominador sobre todas as coisas. Olha a forma de orar. Em tua mão está a força e o poder. Tem gente dizendo que está orando e diz: Deus eu determino, Deus eu exijo. Isso nunca foi oração a Deus. Os homens de Deus na Bíblia, eles imploravam, eles rogavam, eles se humilhavam diante de Deus, e eram homens, pessoas, homens e mulheres que tinham intimidade com Deus. E hoje as pessoas querem dizer que determinam alguma coisa, mas quem continua determinando é Deus. Como já foi cantado aqui nessa noite, Ele faz se Ele quiser, independentemente se Ele fizer na sua vida ou não, Ele continua sendo o que é, Deus. Mas o que me chama a atenção é o versículo 12, porque no versículo 12 há ali a total dependência de Jeosafá declarada diante de Deus. Ah, Senhor nosso, não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Declaração de total dependência de Deus. Quando você lê o capítulo 17, a partir do versículo 24 até o final, você vai perceber que Josafá tem um exército de 1.160.000 homens. 1.160.000 homens. Mas Josafá não está preocupado com o exército, até porque o tempo de se preparar não dá. O inimigo já está dentro do território, é questão de dias para eles chegarem e cercarem Jerusalém. 1.160.000 homens. Josafá não olha para eles, Josafá olha para cima e diz assim: nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Confiança, esperança, dependência. Não adianta, irmãos, porque em algum momento da nossa vida nada aqui embaixo vai poder nos auxiliar, nem ninguém. A nossa visão terá que indubitavelmente, inevitavelmente estar voltada para cima, porque como cantou o salmista, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o socorro da nossa família, é de lá que vem o socorro para a igreja. De cima. Aí tem gente dizendo que Josafá não fez nada, não. Ficou com medo. Esse medo o impulsionou a buscar a Deus, jejuou, reuniu todo o povo para buscar a Ele, mulheres, meninos, criança de colo. Orou ao Senhor, declarou a total dependência no Senhor. Josafá não fez nada. Fez. E aí a partir do versículo 13, 14, aí Deus se manifesta e fala e diz: a batalha. O povo está reunido. Versículo 14 em diante. E aí Deus traz uma mensagem: o Espírito do Senhor vem sobre a congregação, sobre um jovem chamado Jaziel, que além de levita, era músico também. E ele disse: ó vós moradores de Jerusalém, Judá e rei Josafá, assim o Senhor vos diz. E ele passa a mensagem: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vós. Amanhã saímos ao encontro, e Deus dá todos os detalhes, a estratégia. Vocês vão até o campo de batalha, vocês vão ter que sair de Jerusalém marchando até a ladeira de Ziz, e ali vocês vão encontrar o inimigo, mas vocês não terão que lutar, vocês não terão que entrar em confronto físico, vocês vão parar e vocês vão ver o livramento, com a salvação do Senhor para convosco. E
aí Deus repete de novo: não temais nem vos assusteis, porque o Senhor será convosco. Sabe quando é que a peleja é de Deus, irmão? Quando a gente entrega. Sabe quando é que a peleja é de Deus, jovens? Quando a gente entrega. Quando o inimigo afronta, sabe como é que essa afronta passa de mim para Deus? Quando eu entrego a Ele. E como é que Josafá entregou? Pela busca, pela oração, pela rendição, pelo reconhecimento e pela total dependência de Deus. Deus, eu não sei o que fazer, mas eu estou esperando em Ti, eu estou confiando em Ti. E aí depois de tudo isso que o povo faz, aí Deus se manifesta e diz: a peleja não é vossa, senão minha, diz o Senhor. Se quisermos que Deus tome a frente de uma batalha, de uma guerra, se estamos sendo desafiados, se estamos em crise, em tribulação, e queremos que Deus intervenha e nos dê vitória, precisamos fazer estas coisas: buscar ao Senhor, orar intensamente, declarar total dependência dEle. E olhe que Deus sabe. No momento da declaração da tal dependência, Deus sabe se isso é genuíno, Deus sabe se isso é verdadeiro, porque Ele sonda os corações, Ele olha para o íntimo. Deus intervém. Aí, o que Josafá faz? Depois que Deus fala, decreta já ali através de palavras de promessa a vitória. Aí Josafá, versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra. O rei, o líder, se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Em agradecimento a uma palavra de Deus, o líder colocou os joelhos no chão, o rosto no chão, e todos os que estavam presentes fizeram a mesma coisa. Se lançaram perante o Senhor e adoraram o Senhor. Eu fico imaginando que cena linda. Linda, que cena linda, eu fico imaginando. O pátio lá do templo enorme, lotado de gente, homens, mulheres, crianças de bola, e todo mundo se lança perante o Senhor, adorando o Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Colocou o rosto no chão para adorar ao Senhor. E quando o povo se prostra adorando ao Senhor, aí os levitas se levantam e começam a louvar ao Senhor em voz muito alta. Era gente no chão, com o joelho no chão, deitado, prostrado, jogado, adorando a Deus, e os levitas cantando a Deus em alta voz. Imagine a cena. No dia seguinte, o povo se prepara para ir ao lugar da batalha, seguindo as orientações de Deus. Vou concluir daqui a pouco. O povo se prepara, versículo 20 e 21. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, versículo 21, Josafá animou o povo e lembrou: olha, confiem em Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas, ou seja, naquilo que Deus disse que vai fazer, e vocês prosperarão. O líder animando o povo, dizendo e lembrando para o povo que Deus disse que ia fazer. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou cantores para o Senhor. E agora uma palavra especial aqui para os cantores do Senhor. Você que canta com frequência na igreja, você é um cantor de Deus, do Senhor.
Significa exatamente isso, cantor. Aquele que canta com frequência usa do canto como profissão. Você não usa do canto como profissão, mas você canta frequentemente, constantemente na igreja. Os adolescentes do grupo, as irmãs do grupo, os jovens, as crianças, todos os grupos da igreja que cantam com frequência. Cada um destes que os compõe são cantores, mas devem ser de fato cantores para o Senhor. Cantar para o Senhor. Josafá ordenou, colocou em ordem, estabeleceu, organizou cantores para o Senhor. Eles estavam em um ambiente, em um sentimento de batalha, indo para um lugar de batalha, mas Josafá ordenou cantores ao Senhor, estabeleceu cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa. O que eles deveriam fazer? Louvar a majestade santa. O que os cantores deviam fazer? Louvar a majestade santa. O cantor, dentre o povo de Deus, ele não tem objetivo de aplaudir a si ou de atrair aplausos. Os aplausos é para Deus, a adoração é para Deus. Ele canta para o Senhor, para manifestar a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Ele é cantor para o Senhor, para louvar a majestade santa do Senhor. Se alguém vem aqui à frente cantar, mesmo que seja num grupo, e quer se mostrar, se aparecer, está fazendo a coisa errada no lugar errado. Sabe, irmão, esses cantores profissionais no meio gospel, e até da nossa denominação, os cantores profissionais, Deus não tem nada com muitos deles. Deus não tem acordo com eles, Deus não tem pacto com eles, com muitos deles. Porque o cantor canta para o Senhor, é para louvar a majestade santa. Aqui não importa, não é você nem eu, importa é Ele. As canções têm que apontar para Ele, tem que dizer que a glória é dele, o louvor é dele, falar das grandezas dele, das suas manifestações, das suas operações e a sua presença. Existem canções que a fulana diz: eu oro, eu canto, eu prego, eu evangelizo, eu faço isso, e vai contando os eus que aparecem na letra. Eu. Parece aquele fariseu que foi orar e disse: eu agradeço a ti por isso, agradeço por isso, eu. Está igualzinho. Não importa o cantor em si, o cantor tem que apontar para a majestade santa dele. Sabe, irmãos, a nossa igreja, a igreja do Brasil, está cheia de canções antropocêntricas que exaltam o homem em detrimento de Deus. Muitas canções que são cantadas na igreja nem falam mais os nomes bíblicos de Deus. Fala você, fala meu amor. Não estou dizendo que você não possa cantar, me entenda. Existem canções que o compositor diz assim: chamam-no de Deus e chamam-no de Senhor. Eu prefiro chamar de meu amor. Só que quem chama de Deus e quem chama de Senhor é a palavra dele. Os homens e mulheres de Deus se dirigiam a Ele como Senhor, como Deus, com reverência, com temor. E aí vem uma geração que quer aparentar intimidade com Deus e quer desrespeitar Deus. Lembrei-me de Nadab e Abiú. Apresentaram fogo estranho, aquilo que não estava escrito ou prescrito ou requerido pelo próprio Deus para ser ato do culto, e Deus os matou. Tem muita gente morta, não fisicamente, mas ministerialmente, moralmente, espiritualmente, porque está apresentando a Deus um culto estranho, um fogo estranho, aquilo que Deus não pediu, não requereu. Cantores para o Senhor. Quando você lê 2 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 25, Davi, irmão Gama, selecionou cantores, treinou todos eles, e a Bíblia diz que todos eles eram doutores. O mais bestinha, desculpa a expressão, sabia muito mais que eu em música.
Para Deus tem que ser o melhor que você puder. Chegamos, eu fui líder de conjunto, a irmã Carla também. A gente chegava no ensaio, irmãos. Às vezes ensaiávamos uma canção durante 1h30, que era o tempo de ensaio. Uma canção, para preparar esta uma canção. Para deixar bonito, o melhor que a gente podia fazer, para apresentar o Senhor. O melhor não é para Ele, então em todos os detalhes o melhor tem que ser para Ele. Alguém me diz, eu não ensaiei, mas vou cantar. Então, ou cante sem dizer que não ensaiou, ou então não cante. O que é para Deus tem que ser o melhor. Se for para fazer de qualquer forma, não faça para Deus. Cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. As músicas, você pode ouvir qualquer música. Quem disse evangélica ou gospel, lá na sua casa, em qualquer lugar. Mas no lugar do culto público, culto a Deus, são canções que falem da majestade de Deus. Senão Deus não se faz presente. Senão Deus não aceita, senão Deus reprova. E ainda tem canções que glorificam a Deus. Eles deveriam sair diante dos armados. Eles iam para a guerra. Mas deveriam sair diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Fique de pé em nome de Jesus, se você puder. Me perdoe o tempo, irmãos. Mas eu tinha que falar algumas coisas. Uma vez houve uma confusão no conjunto de adolescentes lá do quarto veio por causa de música. Uns queriam a música, outros queriam, outros não queriam. Tinha se chamar o pastor João Portela. E ele ouviu, no final ele disse: irmãos, não tem canção, não tem hino velho. O que faz a diferença é a unção com qual você canta a música. Salmo 150, versículo 15, o salmista diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca implorará o teu louvor. Quer cantar com unção, peça graça a Deus. E para pedir graça a Deus tem que dobrar os joelhos. Não é só chegar e ensaiar sem esquecer até de orar e achar que Deus vai abençoar. Os cantores, eles devem, segundo a Bíblia, louvar a majestade santa. Quando a igreja adora a Deus, a glória chega aqui. Foi o que Isaías presenciou. Ele entra na visão e os serafins estão lá dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o que Isaías vê? Ele vê os umbrais aqui embaixo balançando e fumaça enchendo o templo, e as abas das vestes de Deus também enchiam o templo. Adoramos a Deus, o louvor chega, a adoração chega, e a presença de Deus vem aqui até nós, se manifesta. Eles diziam diante dos armados: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O que Deus já tem feito por você, irmão? O que Deus já tem feito pela sua família? O que Deus já tem feito pela nossa igreja, por nós? São bênçãos, são maravilhas, são coisas incontáveis, são coisas grandiosas. Aí o povo vai e cantando: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, marchando em direção ao inimigo. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles não escutavam o inimigo, não queriam nem saber do inimigo, o negócio deles era com Deus. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Deixa o inimigo levantar e continue dizendo: louvo ao Senhor, porque a benignidade dele dura para sempre. Deixa o inimigo querer vir, destruir você, eu sei quanto, e continue dizendo: louvo ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando eles chegaram no lugar que Deus disse, eles olharam, versículo 22 e 24, e era uma multidão de corpos mortos. Versículo 22 é um dos tremendos desse texto. O povo está indo para a guerra, estão louvando, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E o texto do versículo 22 diz que
enquanto eles começaram com louvor, com júbilo e louvor. Louvor é aplauso, elogio, mas júbilo é intensa alegria. Enquanto eles começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada no meio dos inimigos e eles foram desbaratados. Ao invés de murmurar, você já pensou em louvar? Aleluia. Há segredos na adoração. Nossa, eu já tinha um tema aí, né? Para pegar essa hora. Enquanto o povo louvava, Deus pôs emboscada no meio dos inimigos, eles foram desbaratados. Enquanto você está aqui nessa noite, adorando a Deus, louvando a Deus, meditando na palavra de Deus, Deus está entrando com providência, Deus está entrando com livramentos, Deus está concedendo vitória, Deus está colocando coisas no lugar. O inimigo foi desbaratado. E nenhum, versículo 24, nenhum escapou. Cadê, irmão, aquela grande multidão que veio contra Josafá? Que acabou tirando por um momento de sossego de Josafá, cadê? Nenhum escapou. Deus deu vitória sobre os seus inimigos e Josafá teve trabalho para durante 3 dias levar o despojo de guerra, inclusive coisas, objetos preciosos. Mas o versículos 27 a 30 diz que o povo parou no 4º dia, louvou o Senhor, ou seja, deu um culto em ação de graças, e ainda voltaram para Jerusalém com júbilo, tocando instrumentos de corda e de sopro. Tamanha alegria que os havia contagiado por causa da vitória que Deus nos havia dado. Como costumamos fazer no culto de família, eu quero convidar que você venha aqui à frente, com sua família, com familiares seus, estejam. E se você não tem alguém na sua família, fique ao lado de alguém. Deus tem vitória para dar a você, a sua família, a nossa igreja. Mas não espere que ficando nós de braços cruzados, essas bênçãos virão. É preciso buscar a Deus. É preciso se humilhar diante de Deus. É preciso reconhecer uma real, total e sincera, de forma sincera, uma dependência de Deus. E Deus muda o quadro. Deus realiza milagres. Deus dá vitória. Os princípios estão aqui na palavra de Deus. Não há crise, não há problema, não há tribulação que não seja vencida por Deus e pelo servo de Deus, quando ele entra por esse caminho